Se for pra entrar numa relação, que você entre pelo que a pessoa é, não pelo que ela pode ser. Oi, pega o teu café, o teu almoço, vai fazendo a tua make, que o papo nosso de hoje é relacionamento amoroso. Vou abrir um pouco do meu padrão aqui pra vocês e eu quero bater um papo assim, de mulher pra mulher. O papo aqui é nosso, o que você escuta aqui, fica aqui, não sai daqui, mas claro, já compartilha com uma amiga. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, porque a gente ainda tá com a nossa meta de 1000 inscritos. E bora falar sobre relacionamento amoroso. Cara, é incrível, né? Toda vez que eu namoro por um tempo, já fui bem namoradeira, vocês sabem disso. Eu sempre me descubro muito e cada vez mais eu tô entendendo os meus padrões. E hoje eu tô entendendo que um dos meus padrões é colocar uma expectativa na pessoa que ela vai mudar. Então eu me apego nas pequenas coisas que eu me identifico com aquela pessoa, só que eu vejo um potencial muito maior nela. Só que é aí que mora o problema. Eu vejo muito potencial naquela pessoa. Se aquela pessoa ela não consegue enxergar onde ela possivelmente poderia chegar, e se aquela pessoa não quer chegar naquele lugar, essa mudança nunca vai acontecer. E o mais maluco de tudo isso é que eu atraio pessoas que também querem me mudar. Porém, ao meu ver, a mudança que elas querem em mim não é positiva pra mim, porque elas querem mudar a minha personalidade. E eu quero que elas evoluam. De novo, essa é a minha percepção. Porque evolução e maturidade às vezes é muito relativo. Hoje eu tô elaborando isso aqui com vocês. Não é uma coisa assim, nossa, eu tô me entendendo 100%. Não, eu tô nesse processo de entender melhor os meus padrões. Porque são vários. Mas um deles que eu consigo identificar é isso. Em vez de eu começar um relacionamento pelo que a pessoa já está me mostrando, eu começo um relacionamento pensando no que ela pode vir a ser. E é aí que mora o problema. Porque quando a pessoa me mostra que ela não consegue ser aquela pessoa, eu começo a sofrer muito. Eu sofro pra um caralho. Eu não consigo entender. Essa minha última relação que eu tive, inclusive, eu terminei na esperança, olha que loucura, que a pessoa mudasse. E aí, minha cara, o negócio é o seguinte, se ela não mudou comigo, ela não vai mudar semigo, entendeu? Porque, de novo, aquela pessoa, ela não se enxerga daquela forma. E talvez ela nunca vai mudar. Eu terminei porque eu queria que ele fosse uma pessoa mais madura. Mas por que não já estabelecer um relacionamento com uma pessoa mais madura? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Em vez de eu encontrar uma pessoa mais madura e aí ficar com aquela pessoa, eu encontro uma pessoa que eu me identifico meramente com aquela pessoa e aí eu vejo um futuro amadurecimento. E aí eu coloco esperança que ela vá amadurecer comigo. Porque por algum motivo, eu preciso ser a pessoa que leva a pessoa para um outro nível, sabe? Por um outro nível de amadurecimento. Em vez de eu, de novo, por que eu já não encontro uma pessoa madura? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Comenta aqui embaixo. Faz sentido o que eu tô falando? Porque, de novo, eu tô na descoberta disso tudo, entendeu? Que eu tô falando pra vocês. Cara, é muito louco. E aí, enquanto eu vejo amadurecimento naquela pessoa, futuro, tipo assim, daqui uns 4, 5, 6 meses ele amadurece, que 1 ano, 2, 3 anos. Por que é que eu vou ficar com um animal que vai amadurecer em 4, 5 anos? Eu vou ficar sofrendo na esperança que um dia ele mude. E aí mais, quando eu termino com o ser humano, se comprova que ele não vai mudar. Porque também há decepção pós-término. Depois que tu termina, existem muitas coisas que podem acontecer. Tanto pra aquela pessoa, quanto pra mim, certo? Então existe sim decepção pós-término. E os meus pós-términos todos me decepcionaram. Porque, de novo, eu coloquei uma expectativa que, finalizando aquela relação com aquela pessoa, ela conseguiria ir para além. Amadurecer, crescer mentalmente, crescer espiritualmente, ser uma pessoa melhor. De novo, semigo ou comigo, não vai adiantar. Se aquela pessoa não querer aquilo. Antes eu tava muito nessa coisa assim do se aquela pessoa não quiser, é óbvio que isso não vai acontecer. E aí de nada adianta eu falar e aquela pessoa não vai mudar, porque de novo ela não quer. Só que aí eu me liguei que é além disso. É porque eu fico com pessoas imaturas. Por quê? Sabe? Ai, meu, maluca. Por que eu me apego nos mínimos detalhes de uma pessoa e eu fico com ela pelo futuro? Do que ela pode vir a ser. Se vocês estão conhecendo uma pessoa hoje, fique com essa pessoa pelo que ela é. E não pelo que ela pode vir a ser. Porque talvez ela nunca vai ser o que você quer. E aí, sabe aquele negócio que eu falei que a pessoa também quer me mudar e eu quero mudar a pessoa? De novo, é aquele padrão do que você pega. Eu busco pessoas
que estão num nível e eu quero deixá-las num outro nível que pra mim faz mais sentido, que pra mim é mais maduro, e aquela pessoa, ela também quer fazer isso comigo. Então, vira um murro atrás de murro, sabe? Vou dar um exemplo muito básico. Eu falo muito sobre sexo. E já não é a primeira vez que no início, quando os caras me conhecem, eles amam a mulher empoderada, é isso aí, não sei o que e tal, do mais. E aí eu gosto porque eles gostam daquilo, me sinto muito bem, me sinto eu, porque essa sou eu não vou mudar mais pra me encaixar numa relação. Só que aí depois que eles me fisgam, digamos assim, que daí, né, começamos a namorar, suavemente, é nas nuances, eles tentam me mudar. É uma coisa que eu sempre falei, que vem um xingamento, de tipo, ai, bagaceira. Eu digo, bagaceira, sempre fui assim, o que aconteceu? Agora que eu tenho que namorar, eu tenho que mudar de personalidade? Vocês entendem o que eu falei? Eu encontro pessoas que eu quero mudar, porque eu vejo um futuro brilhante nelas, mas elas não estão nesse futuro brilhante ainda. E elas, quando me pegam, elas também querem me mudar. Eu tô atraindo exatamente o que eu tô fazendo, entendeu? Porque eu não quero isso, eu não quero encontrar uma pessoa que toda vez que ela fique comigo, ela tente me mudar. A maneira como eu me visto, a maneira como eu falo, os assuntos que eu gosto de falar, os assuntos que eu gosto de abordar. Ah, eu vou chorar. A pessoa que eu sou, entendeu? Eu tô cansada. Sinceramente, eu tô cansada. Só que talvez eu esteja atraindo essas pessoas. Porque eu também tô fazendo isso com elas. Mas em nível diferente. O que eu esperava da minha relação era maturidade. Eu não enxergava ele uma pessoa madura. Nunca enxerguei. Era algo que desde o início eu falava pra mim mesma, pras minhas amigas, que eu amava muito ele, ainda amo ele, mas que eu não via maturidade nele em relacionamento. Eu via maturidade nele com uma pessoa em relação ao trabalho, mas em relacionamento eu não achava muito maduro. Então, de novo, por que eu fui ficar com uma pessoa que eu já sabia que não era madura o suficiente para mim? Para a Gabriela de hoje. Por quê? Acho que outra coisa também que vincula com tudo isso que eu tô falando é o fato de eu ser a salvação. Eu acredito que tenha um pingo muito grande aí em eu ser a salvação. E eu busco isso. Eu busco pessoas que eu vou salvar, digamos assim. E por que eu busco isso? Por que eu tenho que salvar a pessoa? Por que a pessoa não pode caminhar com as próprias pernas? Em tudo. Quando eu paro pra pensar nos meus relacionamentos, todos foram assim. Um tinha problema com o trabalho, não conseguia fazer nada por ele. O outro era viciado, também não conseguia trabalhar. O outro não evoluía mentalmente, mentia, traía, sabe? É umas coisas... E daí, por que eu tenho que salvar a pessoa? Uma frase que eu mais ouvi em todas as minhas relações. Tu me faz uma pessoa melhor. Sabe essa frase? Cara, essa frase pra mim hoje é uma red flag. É uma red flag. Porque eu não quero te fazer uma pessoa melhor. Eu quero que você seja uma pessoa melhor sem mim. Eu quero terminar com você e que você se torne uma pessoa melhor. Que eu te enxergue daqui 2, 3, 5 anos e que você esteja lá em cima, que você tenha mudado, seja trabalho, seja mental, sabe? Que você tenha construído uma história legal. E eu não quero ser o pilar principal dessa mudança. Hoje eu tô com consciência que eu faço isso. Antes eu não tinha consciência que eu fazia isso. E como diz minha psicóloga, pode vir 4, pode vir 5, pode vir 10 relacionamentos. A gente não sabe quando que essa linha, esse padrão vai ser cortado. Mas é tendo consciência que a gente começa a pensar, trabalhar mentalmente sobre isso e aí verificar esses padrões pra gente não cair mais nisso. Eu ainda não entendi por que eu preciso achar homens que estão abaixo de mim mentalmente falando. Porque eu escutei isso de uma amiga, na verdade. Ela falou assim, amiga, tu já percebeu que por mais que tu namore caras que têm a mesma idade que tu, ou um pouco mais velhos, tipo, eu tenho 28, os caras às vezes têm 27, às vezes têm 30, 32, por mais que eles tenham uma idade parecida com a tua, a idade mental deles é muito abaixo da tua? Então é sobre isso que eu tô falando. Porque quando ela me falou isso, foi um chacoalhão também. Porque era isso que eu tava falando na terapia, sabe? Era isso que a minha terapeuta tava me falando, e ela... vendo essa análise, me conhecendo há anos, me trouxe isso. E eu fiquei tipo, cara, E por que eu faço isso? Por que eu namoro pessoas que têm uma imaturidade, pessoas que são de fato imaturas, mas que eu vejo um futuro nelas? E aí eu quero ser a salvação da pessoa pra ela se tornar uma pessoa madura, pra ela se tornar uma pessoa melhor. E aí isso vira um peso bizarro em cima de mim. Bizarro. Assim, de inúmeras situações do cara me olhar nos olhos e falar, o que eu faço? Mano! Esse ano foi assim, ó, resolve os teus B.O.
Mas as minhas outros anos, outras vidas, é ótimo. Outros relacionamentos, nossa, gente, eu pegava na mão, eu falava, não, eu faço. Vamos lá naquela loja oferecer o teu trabalho, sabe? Eu fazia pelo animal. Por que eu tô falando animal? É alguma pessoa que eu tô convivendo, porque eu não falava essa palavra antes. Eu tenho que arranjar o trabalho. Aí eu faço currículo, eu boto currículo pra pessoa. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Aí a gente tá com um problema no relacionamento, a pessoa me olha e fala, o que que eu faço? Procura terapia, porque esse BO é da tua infância. Eu não sei o que fazer. Aí às vezes eu me sinto mãe, às vezes eu me sinto terapeuta. É essas duas sensações que eu tenho. Que eu tô carregando um saco de batata nas costas, e esse saco de batata não vai se plantar sozinho, e não vai virar uma árvore, sabe? E agora eu queria saber se faz sentido o que eu tô falando. Você tem esse padrão? Você conhece alguma amiga que tem esse padrão? Se ela tem, manda esse vídeo pra ela. Porque ela precisa também abrir essa cabeça, que nem eu tô abrindo a minha nesse momento. O meu 2025, eu acredito que pra quem já viu os outros vídeos vão entender um pouco melhor, foi um 2025 pesado. Foi cansativo mentalmente. Quando eu falei, não quero mais, eu falei, gente, eu juro, parecia um burnout de relacionamento. A sensação que eu tava era, eu não quero compromisso com nada, nada. Tipo, eu não queria compromisso com nada, entendeu? Era essa sensação que eu tinha, que é tipo assim, ter que dar atenção. Eu tava tipo, não quero dar atenção, não quero resolver, resolve. Tipo, eu literalmente fiquei maluca. De tão pesado que tava. E aí, por quê? Porque era eu que tava tentando resolver o problema que era dele e que, na verdade, ele tinha que estar resolvendo. E não eu. E aí eu termino na esperança e vem milhares de desapontamento. Um pior que o outro. Descubro várias coisas. Entendo que aquela pessoa se transformou numa outra coisa pra estar comigo, pra depois tentar me mudar. Sacou aí? Vocês pegaram o que eu falei no início do vídeo? Que eu tento mudar a pessoa tenta me mudar, e como é que ela me fisga? Se moldando pra mim. Então, no início, várias compatibilidades. Mas percebo que ela é meio imatura, mas várias compatibilidades. Aí ela me fisga, a gente começa a namorar, várias incompatibilidades. No sentido de, as compatibilidades viram incompatibilidades. Aí eu vou tentando mudar a pessoa vai tentando me mudar, e fica naquele vai e não vai, daí a pessoa fala, não, mas me ajude, mas o que eu faço? E aí aquilo fica pesado, daí eu termino na esperança que ela vai mudar sozinha, só que na verdade ela não vai. Ela só montou um personagem pra ficar comigo. E aí depois que eu já tô com ela tenta me mudar. Assim como eu também tento mudar ela. E aí no fim, gente, ela tenta fazer com que eu seja algo que eu não sou, e eu tento fazer com que a pessoa vire mais madura. Só que aí é isso, essa responsabilidade não tem que estar mais em mim. Por que que eu faço isso? Eu não quero mais isso pra mim. A pessoa tem que amadurecer por ela mesma. E eu não quero mais deixar pessoas imaturas. Não, na real, eu não vou mais me relacionar com pessoas imaturas. É isso. Qual é a parada, entendeu? Quando a gente começa uma relação, existe uma expectativa. Só que a minha expectativa é um pouco diferente, eu acho, do que as pessoas colocam. Fazer com que a pessoa evolua. Tipo assim, cara, isso não tá nas minhas mãos. Não tá nas mãos de ninguém. E aí, por que que eu tenho que ter a responsabilidade? Por que que eu tenho que ser responsável por essa mudança se a pessoa nem sozinha vai evoluir? Nem sozinha ela tá fazendo esse movimento. Porque ela nem quer fazer esse movimento. E aí, isso é outra coisa. Por que que eu me relaciono com pessoas que não querem fazer esse movimento? De serem mais maduras, de crescerem profissionalmente, de crescerem mentalmente. Meu Deus, muita coisa nesse vídeo, né? Loucura de amor eu fiz por você. Ai, é isso, né? Gostaram do vídeo de hoje? Curte, se inscreve no canal, porque a gente tá com a nossa meta de 1000 inscritos. Comenta, compartilha. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Me contem, por favor, aqui nos comentários. Eu gosto muito de conversar no YouTube com vocês. Pra mim, vocês são a minha comunidade favorita. Que o Instagram não saiba, né? Mas é que assim, a gente troca muito mais aqui do que no Instagram, né? No Instagram é videozinho, rapidinho. A gente não consegue trocar do jeito que a gente troca aqui. Uma galera lá não sabe nem das minhas coisas aqui que eu falo com vocês. Eu tô falando bem sério, tá? O que você sabe, só você sabe. Porque a galera lá do Instagram, ó,
nem entender. Eles ficam perguntando coisa, eu falo, ih, vai pro YouTube. Vai pro YouTube, que no YouTube a galera fica sabendo em primeira mão, a galera sabe as coisas profundas da vida, da maluca que eu sou. Ou da pessoa normal que eu sou, né? Meu Deus, eu vou ter mais uma crise existencial. É isso. Um beijo e até a próxima. Curte, já curtiu?